Olá pessoal, sou Davi. Sou a Kati. Estamos aqui mais uma vez com um tema sempre voltado para família internacional, casamento transcultural, que são coisas, afinal de contas, que vêm das nossas vidas, nossa experiência. E hoje nós temos um tema que nós tentamos articular assim: os nossos filhos não servem para vindicar as nossas crenças. E o que a gente quer falar com isso é o seguinte: a Bíblia diz que os pais têm uma responsabilidade na criação dos filhos. A Bíblia fala muito: treine o filho quando for mais novo. No caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Todo mundo estudou isso na escola dominical, né, que foi criado na igreja. É uma coisa que todos nós sabemos. A Bíblia até tem exemplos como no Velho Testamento, Eli ou Samuel, que tinha filhos que envergonharam os pais, e Deus, ele responsabilizou os pais em parte pelo que os filhos fizeram, né? Sim. Então, assim, existe essa responsabilidade. Porém, a Bíblia também diz que Deus é quem cria um novo ser quando a mulher engravida. Não é apenas uma mistura. Nossos filhos não são apenas uma mistura carnal, A gente tem a tendência de achar que é isso, né? Que os filhos vão sempre ser uma mistura do pai e da mãe, e que muitas vezes um filho vai sair mais parecido com o pai e o outro mais com a mãe. E claro, tem isso também porque isso é genética, mas não é só isso, né? Sim. Deus, por exemplo, Salmo 139, Davi fala que Deus teceu ele dentro do ventre da mãe. Salmo Então, 139. assim, Deus cria. É claro que existe a parte biológica, o mistério do homem e a mulher se tornar uma só carne, e a gestação e tudo mais. Porém, Deus é quem cria o novo ser, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque às vezes coisas acontecem na vida dos nossos filhos, às vezes eles chegam a pensar coisas, a fazer coisas, e a gente pode se culpar muito e pensar, por que eles pensam assim? Eu não treinei eles assim, mas eles têm mente própria. Não, à medida que você tá falando, eu tô meio que pensando aqui que é bem isso mesmo. Essa pelo menos é a nossa realidade. Mas eu também acho que muitos de vocês, muitos pais aí, também sentem isso. É tipo assim, mas da onde que ele tá vindo com essa ideia? Por que ele tá tendo esse tipo de comportamento, né? A gente às vezes tem essa tendência de olhar pra gente mesmo e pro cônjuge e pensar, mas espera aí, né? Então meu filho nesse tipo de situação não tá nem parecido comigo, nem parecido com o pai, por que, né? E a gente começa a se perguntar da onde que surgiu essa ideia dele talvez seguir isso, dele fazer tal coisa, né? Mas ele tem mente própria, como você disse, né? E se a gente for ver, talvez um ponto interessante é a gente conseguir fazer discernimento entre coisas absolutas e coisas de preferência mesmo. Porque às vezes nossos filhos, às vezes a Kati fala que existe uma situação e ela fala que um dos nossos filhos está se comportando como eu, e eu tendo a falar, mas o outro filho é mais parecido contigo, mas nós concordamos. Só a gente que faz isso, vocês não fazem, né? Com certeza. mas a nossa filha mais velha tem 17 anos, então a gente tem 17 anos de vida como pais. Mas nós concordamos também que nenhum dos nossos 3 filhos é igual a mim ou a Kati. Eu acho que, na verdade, o que a gente tá, assim, querendo compartilhar com vocês através dessa reflexão, assim, de hoje, eu acho que é uma coisa que, na verdade, a gente tem vivido. Então, eu acho que por isso que surgiu essa ideia, né, de trazer esse tema, porque é uma coisa que acho que pra gente tá sendo bem real mesmo, né? Em determinadas situações, não é talvez assim algo que acontece todos os dias, mas como nós temos 3 filhos e são 3 seres bem diferentes um do outro, claro, algumas coisas eles são parecidos, mas eu acho que é exatamente isso que a gente está aprendendo, a não olhar para cada um deles e já colocá-los assim numa caixinha, ou rotular, ou achar, mas por que não deveria ser assim? Porque às vezes a nossa tendência como pai e mãe é de fazer isso, né? E cara, é difícil, assim. Eu vou confessar pra vocês, assim, acho que tem sido um grande desafio pra gente, principalmente agora vivendo numa cultura nova, né? Uma terceira cultura pra gente.
E a gente tá vendo como é que cada um agora tá lidando com esse momento, essa fase, eles estão voltando para a escola pessoalmente, né, presencialmente, e daí assim, o que eles pensam, como que eles se expressam, o dia que eles voltam da escola, se o dia foi bom, se não foi, tentar mais ouvir os nossos filhos e não tá trazendo os rótulos, sabe? Cada personalidade tem sua abordagem, como resolver uma situação, e eu acho interessante porque eu li anos atrás um livro, foi aquele livro bem famoso, 7 Hábitos das pessoas mais eficazes. Do Stephen Covey, né? Acho que é isso, E eu ponho aqui depois, eu ponho aqui no uma das coisas nesse livro tão famoso que marcou e ficou na minha mente, era uma coisa que ele disse que assim, na vida do relacionamento entre pais e filhos, existe aquela fase em que o filho olha para você como se fosse quase Deus. Você é a autoridade máxima. Você, o que eles veem em você, eles vão imitar. Eles acreditam. Se você diz que Jesus é o Filho de Deus, você fala sobre a Bíblia, eles vão provavelmente acreditar naquilo, né? Sem muita dificuldade. Mas existe uma transição dessa fase em que eles são mais receptíveis para uma fase em que eles já têm uma visão própria e eles já deles, questionam mais as coisas, e já está né? formado. E eu vou te falar assim, eu penso que os psicólogos que dizem que até os 6 anos ou mais ou menos 7, 8 anos, 7, 8 já está formada a personalidade. Eu não sou psicólogo, mas isso soa verdade na minha experiência, porque parece que depois dos meus filhos dos 7, 8, a essência tá, né? A essência deles já tá. E assim, e aí você tem que lidar com eles nesse sentido de entender que você pode gastar muita energia combatendo o jeito deles lidarem das coisas. A gente bate muito de frente, essa é a verdade, né? E tem muito essa questão também, só fazendo aqui uma abertura, né? Um parênteses, Anny, que eu acho que é uma coisa assim que às vezes me deixa até um pouco triste. E claro, muitas vezes as pessoas nem fazem isso, eu acho que com assim com o desejo realmente de brigar, né? Mas essa coisa assim que a nossa geração, por exemplo, nós dois aqui somos da geração X. E os nossos filhos já são da geração Z. Se bem que a Laura, eu não sei se ela é alfa, talvez ela é Z também. Eu não sei muito também, às vezes, a data, né? Assim, é uma coisa que eu preciso pesquisar melhor. Mas eu vejo, às vezes, assim, aquela briga, aquela coisa, quando a geração mais velha, às vezes, sabe que lutou bastante para chegar onde chegou, para conquistar o que tem hoje, né? Não foi muito fácil a vida. Então, assim, a gente olha para essa geração que eu sei que parece ter tudo muito mais à mão, né? Nós mesmos sabemos o quanto a gente faz pelos nossos filhos, que a gente às vezes até deveria fazer menos, no sentido não de largá-los, assim, de abandoná-los, mas de permitir com que eles possam fazer as próprias escolhas e se tornarem cada vez mais independentes, né? E a gente tem aquela tendência de, não, vamos ajudar, vamos fazer e tal. Mas enfim, então fica essa briga das gerações, onde uma geração, né, a mais velha, acha que a geração mais nova é preguiçosa. E eu sei que tem algumas verdades nisso, mas às vezes eu não gosto muito dessa briga, não, porque eu acho que a gente bate muito de frente. Era bem isso que você estava falando. E eu não sei para onde que isso leva, né? Ou qual o intuito disso. Eu acho que a gente, como uma geração assim, né, mais velha que os nossos filhos, e claro, tem a geração dos baby boomers da família, dos meus pais, né, que tem mais idade, tem outras gerações aí que ainda estão vivas, né, e convivendo com a gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar sempre pra geração mais velha com muito respeito. Tem coisas que a gente pode aprender com eles e tem coisas que já não se aplicam, talvez, a hoje. Claro que princípio, eu acho que não muda. Princípio, né, os valores, não. Mas às vezes costumes, uso, né, de muita coisa, não, assim. Então a gente às vezes fica brigando por tanta bobeira. E eu acho que essa geração mais nova, pelo menos a gente vê nos nossos filhos, assim, isso eu acho que pra eles é bem chato também. Eles não gostam de tá ouvindo o que eles, né, poderiam estar fazendo o que não fizeram. Eu acho que a gente tem que ter um outro approach, uma outra abordagem, na verdade, pra não perder os nossos filhos pra essas outras coisas que o mundo oferece, né? E eu acho que, assim, resumindo aqui o nosso tema, essa ideia de não usar nossos filhos, não
projetar neles assim que eles têm que vindicar os meus pensamentos, eles têm que ser exemplo dos mesmos valores, das mesmas perspectivas, porque assim vai chegando o tempo em que a gente percebe que eles têm diferentes pensamentos e aí nós temos que orar. Às vezes eles têm razão e a gente tem que entender e aprender com eles. Às vezes a gente vê eles realmente com algumas atitudes e ideias que só a vida vai ensinar eles. Mas assim, a gente tem que tirar o orgulho do pai de assim, querer que o filho me honre no sentido de demonstrar que ele tem a mesma mente do papai Davi e a mamãe Kati, ele expressa as mesmas ideias, porque não é esse o objetivo. E assim, eu queria só encerrar dizendo uma coisa que eu ouvi um pregador, é um pouco polêmico, não? Eu vou dizer que eu ouvi alguém dizer isso, que é verdade, mas o pregador disse, olha, nem o próprio Jesus teve todos os filhos assim, idôneos, ou seja, um se perdeu, né? Os discípulos, você fala. Um dos próprios filhos de Jesus se rebelou. Aliás, no momento crucial, todos abandonaram Jesus. Então, assim, o pai bom, mãe boa, não é um pai ou uma mãe cujos filhos nunca vão errar, né? Até os filhos de Jesus, os filhos na fé, né? Sim. Erraram. Então, assim, a gente tem que entender, estar preparados para isso e não ter o nosso orgulho investido nisso, né? Quando nós nos importamos com os caminhos dos nossos filhos, que seja 100% amor por eles. Sim. Não como isso talvez vai refletir em mim, ou como que eles podem discordar, eu sei mais que você. Esse tipo de coisa, na realidade, mostra uma motivação errada nos pais, Sim. né? Acho que é isso. Tem mais uma coisa para comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. E a gente só tá aqui para, enfim, compartilhar isso com vocês, porque talvez é o nosso desafio do momento, né? Que a gente está vivendo com 3 filhos, 2 adolescentes e uma já completa 12 esse ano, diria que já tá, aí chega, né, como é que a gente já fala que é pré-adolescente, né? Aí vamos ter 3 adolescentes. 3 adolescentes logo aqui nessa casa, né? Mas é isso. Mas eu mesmo acho que esse tema é bem interessante, né? Nossos filhos não servem para vindicar as nossas crenças, né? Então eu espero que essa pequena reflexão possa fazer você realmente pensar assim em como é que você olha para isso. Você que tem filhos, seja 1, seja 2, 3, 4, não sei quantos filhos você tem, né? Mas como é que você olha para eles mesmo, né? O que é que os seus filhos representam para você na sua vida, né? E como é que você lida com eles, assim. Sempre lembrando que eles são seres únicos, né? Todos nós somos, e todos nós somos livres. Deus nos criou para sermos livres, né? Porque nós temos os dons, os talentos, aquilo que é próprio nosso, né? E a gente precisa descobrir essas coisas e viver esses dons, pôr em prática, né? Viver de maneira plena. Então que a gente possa ter essa consciência e fazer isso com os nossos filhos e não ficar moldando cada um deles a um padrão que é o que a gente está estabelecendo, que é o que a gente está escolhendo para eles, que é o que a gente, mesmo como uma motivação boa, acha que vai ser o certo para cada um deles, né? E que Deus nos ajude nessa caminhada, né? Deus abençoe. Até a próxima.